Eu percebi algo enquanto eu estava estudando o Apocalipse. Começamos a pensar que nosso maior desafio será entender o livro, e não é. O maior desafio é nos abrirmos para os ajustes em nossas vidas que este livro pede. No entanto, esse maior desafio é também o que promete a maior bênção. Bem-vindo ao podcast Bênçãos do Apocalipse. Sou Nancy Guthrie, autora do livro recém-lançado Bênçãos do Apocalipse, Vivendo as Promessas de Deus. E neste podcast, estou conversando com pessoas que podem nos ajudar a ouvir e entender a mensagem do livro do Apocalipse, pessoas que podem nos ajudar a contar com o que significará para nós viver à luz da mensagem do livro do Apocalipse. E assim, nos próximos episódios, vou conversar com algumas pessoas incríveis. E assim espero que continuem a nos acompanhar. Vou conversar com Ian Duguid sobre a natureza da literatura apocalíptica. Tom Schreiner sobre 7 palavras-chave ou frases no livro do Apocalipse que precisamos entender. Falarei com Jonathan Gibson sobre as imagens do casamento em todo o livro do Apocalipse. Vou conversar com Jim Hamilton sobre os padrões prometidos que percorrem toda a Bíblia e que encontram sua resolução no livro do Apocalipse. Vou conversar com Andrew Sachs sobre as partes do Antigo Testamento que nos ajudam a entender o que João escreveu em Apocalipse. Vou conversar com Vern Poitras sobre a organização do livro do Apocalipse. Vou ter uma conversa com Russell Moore sobre como as revelações chamam para suportar a perseguição e se recusar a se comprometer com o ponto em que vivemos hoje. Vou conversar com a doutora Karen Ellis sobre o que a mensagem de revelação para aqueles que estavam sendo severamente perseguidos na época de João tem a dizer para aqueles que estão sendo perseguidos por sua fé em Cristo hoje, e suas implicações para aqueles de nós que sabem pouco sobre a perseguição real. E depois vou falar com o Greg Beale. Bem, vou conversar com o Greg Beale sobre o que ele quiser falar sobre o livro do Apocalipse. Eu sei, é um time dos sonhos, né? Acho que você vai adorar ouvir o que essa lista estelar de convidados tem a dizer. Mas, neste primeiro episódio, gostaria de contar um pouco sobre o que está por trás desse podcast e do livro Bênçãos do Apocalipse. Vou ser honesto com você, ao longo do último ano, mais ou menos, como eu respondi à pergunta o que você está trabalhando nestes dias, e disse às pessoas que eu estava escrevendo um livro sobre Apocalipse. Quando contei a eles, fiquei um pouco com medo de que eles pensassem que eu era louco ou arrogante, ou talvez apenas burro demais para saber como o Apocalipse é difícil de interpretar e escrever sobre. Mas aqui está a verdade. Apocalipse não foi escrito para estudiosos. Foi escrito para crentes comuns que vivem em dias difíceis, com a expectativa de que eles seriam capazes de entender sua mensagem. E, portanto, penso que isso significa que devemos ser capazes de compreender a sua mensagem. Talvez uma razão pela qual eu queria escrever um livro sobre Apocalipse é que em meus livros anteriores coloquei muita ênfase na consumação. Cada capítulo da minha série de 5 volumes, Vendo Jesus no estudo bíblico do Antigo Testamento, terminava com uma sessão sobre como essa parte do Antigo Testamento se conecta com o que está por vir quando Cristo retornar e estabelecer o novo céu e a nova terra. E meu livro, Ainda Melhor que o Éden, traça 9 temas que vão do Gênesis ao Apocalipse. Cada um desses temas encontra sua resolução na consumação. Suponho que uma razão pela qual eu tenha feito tanto ensino sobre a consumação é porque eu assumo que meus leitores e aqueles que eu ensino são como eu, em que durante a maior parte da minha vida, crescendo na igreja, sendo ensinado a Bíblia, eu entendi a vida cristã como algo como tomar uma decisão por Cristo, esforçando-se muito para viver para Ele e depois morrendo e indo para o céu. E a volta de Cristo foi de alguma forma adicionada a isso. Mas, honestamente, acho que nunca pensei em como minha existência após o retorno de Cristo seria diferente da minha existência imediatamente após minha morte. Mas lembro-me do momento exato em que compreendi pela primeira vez que haveria um novo céu e uma nova terra, uma criação recriada, onde habitaria com Cristo e com todos os que estão em Cristo por toda a eternidade. Esta realidade é o fim para o qual toda a história bíblica está caminhando. E por isso, importa que nós,
que colocamos toda a nossa esperança em Cristo, compreendamos a essência da promessa que assumimos. Tudo isso para dizer, só faz sentido que eu mergulhe mais profundamente no que este livro em particular nos apresenta sobre para onde essa história da Bíblia está indo. Mas faço-o reconhecendo que há uma série de razões pelas quais as pessoas evitam o livro de Apocalipse, e acho que o primeiro é um que eu tive. Foi a razão pela qual eu quis dizer não na primeira vez que me pediram para ensinar Apocalipse, ou seja, temos medo de não conseguir entendê-lo. Sejamos honestos, Apocalipse está cheio de criaturas estranhas e imagens e cenas sobrenaturais que achamos difíceis de imaginar e decifrar. Exige que usemos nossa imaginação e, honestamente, não estamos realmente acostumados a fazer isso ao ler a Bíblia. Apocalipse é esse gênero de literatura que não estamos acostumados a ler e, portanto, não sabemos instintivamente como lê-lo e compreendê-lo. Então, isso significa que, se vamos ler e entender, temos que desenvolver nossas habilidades para ler o gênero literário da profecia apocalíptica. E à medida que o fazemos, encontramos este livro a abrir-se para nós. Como disse anteriormente, o Apocalipse não foi escrito para estudiosos. Portanto, não precisamos ser estudiosos para entendê-lo. É uma carta escrita aos crentes comuns no primeiro século, com a expectativa de que eles seriam capazes de entender sua mensagem. Na verdade, foi escrito para desvendar ou revelar realidades ocultas, não para torná-las mais difíceis de ver e entender. A revelação não foi escrita para criar confusão, conflito ou medo em quem a lê. Em vez disso, foi escrito para que os crentes comuns que o ouvem e abracem o que está escrito nele não só sejam capazes de entendê-lo, mas sejam abençoados por ele, abençoados de uma maneira contracultural que o mundo simplesmente não pode entender e honestamente não valoriza. Uma segunda razão pela qual acho que evitamos a revelação é que sabemos que há muita discordância sobre a revelação, e isso é verdade. Há uma variedade de abordagens sobre como ler e entender a revelação, algumas, honestamente, que eu acho que são mais válidas do que outras, e há muitas pessoas que têm opiniões muito fortes sobre como ler e entender a revelação, e, infelizmente, as diferentes abordagens de interpretação podem tender a criar uma barreira que torna este um livro fechado para muitos. E acho que isso é trágico. Então aqui está como eu me aproximei do livro de Apocalipse. Certamente algumas das minhas opiniões sobre coisas controversas serão evidentes em lugares do meu livro, Bênçãos do Apocalipse, mas eu simplesmente decidi que não seria meu objetivo argumentar contra pontos de vista opostos. Eu simplesmente não tinha espaço ou vontade para isso. Então, não apresentei uma variedade de pontos de vista e defendi minha própria visão. Acabei de declarar o que acho que as Escrituras apresentam claramente. Não estou interessado em críticas, controvérsias ou especulações. Acabei de abordar o livro de Apocalipse apresentando o que acho claro e não pode ser ignorado, e estou realmente esperançoso de que será um recurso útil para muitos. Uma terceira razão pela qual acho que evitamos a revelação é que assumimos que é principalmente ou mesmo exclusivamente sobre o futuro, sem nada prático para nós hoje, mas apenas pense um minuto. Faria realmente algum sentido que João endereçasse uma carta a 7 igrejas no primeiro século que fosse principalmente sobre coisas que apenas a geração viva no retorno de Cristo precisaria saber e poderia até reconhecer? Não faz muito mais sentido que João tenha escrito aos crentes em sua época, bem como aos crentes em todas as épocas entre seu dia e o dia da volta de Cristo, sobre o que eles precisam saber, como devem viver e como podem lidar com as duras realidades da vida neste mundo. A revelação apresenta uma realidade passada, presente, contínua e futura que os servos de Jesus que vivem entre sua ascensão e retorno precisam ver. Ele lança luz sobre a história como ela se desenrolou no passado e está se desdobrando agora. Acho que serve como um corretivo para quaisquer suposições que possamos ter de que o status quo continuará, de que a resistência ao sistema mundial é inútil. Claramente, há coisas descritas neste livro que ainda estão para acontecer.
Há um ponto culminante futuro do conflito contínuo que tem sido uma realidade em nosso mundo desde que Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher no Éden. Haverá uma batalha final. Jesus voltará, e o Apocalipse nos ajuda a ver essas coisas com mais clareza. Mas isso não significa que seja totalmente, ou mesmo principalmente, foco futuro. Eu estudei através do livro de Apocalipse, o que ficou claro para mim é que o Apocalipse é, na verdade, menos sobre quando Jesus voltará e mais sobre o que devemos fazer, quem devemos ser e o que podemos esperar aguentar enquanto esperamos que Jesus retorne e estabeleça seu reino. Nós, como pessoas modernas, tendemos a ser muito pragmáticos. Tendemos a abordar o estudo bíblico com uma lista de afazeres, e então talvez pudéssemos supor que a luta cósmica representada no Apocalipse não se presta realmente à aplicação prática, mas simplesmente não é assim. A revelação apresenta um chamado repetido que é urgente para cada um de nós responder agora, hoje. Apocalipse tem tudo a ver com a forma como investimos o capital de nossas vidas, o que vale a pena se empolgar ou ter medo. A revelação fala de nossos grandes e pequenos compromissos com o mundo ao nosso redor. Fala de como vemos os sistemas políticos e governamentais. Fala do que esperamos que o nosso dinheiro nos possa proporcionar. Então, se estamos preocupados com o que é prático, eu diria que chegará o dia em que olharemos para trás e ficará claro para nós que não havia nada mais prático do que a oração, nada mais prático do que a perseverança, e nada mais prático do que louvar o Deus Trino, mesmo quando o mal estava nos pressionando. Descobriremos que a adoração era, na verdade, a atividade subversiva final em um mundo de idolatria e materialismo. Perseverar em nossa fidelidade ao Rei Jesus, mesmo quando isso nos custou, e viver como se não esperássemos que este mundo nos aplaudisse, nos aprovasse, nos satisfizesse. Isso é subversivo, é chocante e, ao mesmo tempo, é a vida cristã comum. É o que se espera de um cidadão do reino dos céus que vive no mundo. E há uma quarta razão pela qual acho que evitamos o livro de Apocalipse. Talvez não seja tanto a estranheza ou a controvérsia do Apocalipse que nos afasta deste livro. Talvez seja porque sabemos que há muito sobre a perseguição aos crentes no Apocalipse, e isso nos deixa desconfortáveis. Veja, é nosso amor pelo conforto e nossa falta de capacidade de nos relacionarmos com estar sob ataque como crente que nos afasta disso. A ameaça de ser exilado em uma prisão-ilha por declarar fidelidade ao Rei Jesus está tão longe da vida confortável que muitos de nós vivemos. Simplesmente achamos difícil nos relacionar com a tensão, a ameaça, as consequências de vida ou morte retratadas neste livro. Sejamos honestos. É difícil relacionar com o choro. Quanto tempo, ó Senhor, quando temos a segurança de uma boa casa e um bom trabalho e um jogo de futebol para assistir em uma TV de tela grande, comida sendo entregue na nossa porta de entrada. Se formos honestos, talvez nossas vidas confortáveis e tudo o que estamos ansiosos para adquirir, realizar e experimentar nesta vida nos façam perfeitamente satisfeitos por Jesus, esperar um pouco antes de voltar para intervir nos assuntos deste mundo. E assim, talvez não seja até que ousemos nos deixar comover pelos relatos de crentes em outras partes do mundo, sendo torturados ou mortos por sua fé, ou quando nos sentamos com uma mulher que foi estuprada, ou viu seu marido morto na frente de seus olhos por extremistas islâmicos, ou quando consideramos pessoas reais cujas igrejas foram queimadas e seus pastores executados, que finalmente sentimos a dor expressa no Apocalipse por esses crentes clamando: até quando? Quanto tempo demorará até que Cristo venha corrigir as coisas? A revelação convida-nos a partilhar a dor da perseguição sofrida pelos nossos irmãos e irmãs em todo o mundo e ao longo da história. E fala dessa dor, dizendo-nos que os dias do mal que tem seu caminho neste mundo estão contados. Ok, então há algumas razões que as pessoas têm para evitar o livro do Apocalipse, mas acho que há algumas razões importantes para estudarmos o Apocalipse. Então, deixe-me apenas trabalhar meu caminho através de alguns desses. Primeiro, sim, embora possamos não ser capazes de entender tudo no Apocalipse, podemos entender sua mensagem central. Agora,
Se nosso objetivo ao estudar o Apocalipse é descobrir o que cada imagem retrata, o que cada símbolo representa, o que cada detalhe significa, provavelmente ficaremos frustrados. Portanto, nosso objetivo deveria ser ouvir e levar a sério o que é realmente claro. Quando me aproximei da criação do meu estudo do livro de Apocalipse para ajudar os leitores de Abençoados a compreender essa mensagem central de Apocalipse, preparei um estudo bíblico pessoal para acompanhar o livro que pode ser encontrado em nancyguthrie.com. E veja, é entrar no texto do Apocalipse que é necessário para entendê-lo, não se inclinar para o que eu escrevi ou qualquer outra pessoa escreveu, ou apenas o que ouvimos alguém dizer. Estamos vivendo um tempo tão dividido, não é mesmo? Todos nós temos nossas opiniões, bem como nossas opiniões sobre quais opiniões valem a pena considerar. E esse é certamente o caso em relação ao livro de Apocalipse. Alguns de nós, na verdade, podem estar muito mais confortáveis em se concentrar em questões interpretativas ou acertar os detalhes do que realmente abrir nossas vidas para o autoexame que este livro exige de nós. Permitam-me, pois, repetir. Você e eu podemos entender a mensagem central deste livro, mas aqui está, eu acho, a questão mais significativa. E isso quer estejamos ou não dispostos a abraçar essa mensagem e viver à luz dela. Uma segunda razão pela qual acho que precisamos estudar o livro do Apocalipse é que temos a necessidade de ver este mundo e nossas vidas neste mundo através da perspectiva do céu, que é o que o Apocalipse nos proporciona. Às vezes, tolamente assumimos que realmente temos todos os dados de que precisamos para avaliar o que está acontecendo em nosso mundo. Mas, meus amigos, nós não temos. Nossas perspectivas são limitadas por nossa humanidade, esse ponto de vista terreno do qual vemos. No livro do Apocalipse, descobrimos que uma cortina foi puxada para trás para João para que ele pudesse ver além do tempo e do espaço desta vida terrena e no coração da realidade última. Ele foi capacitado a ver o que está acontecendo neste mundo, não da perspectiva da terra, mas da perspectiva do céu. E foi isso que ele escreveu para nós. E ao absorvermos o que ele viu, descobrimos que somos mais capazes de ver a verdadeira natureza das coisas. Então, em vez de ver as ofertas deste mundo como atraentes da perspectiva do céu, podemos ver o quão feio e insatisfatório muitos deles são. Em vez de ver a perseguição aos crentes fiéis como uma derrota trágica, recebemos a perspectiva do céu, que é a de que somos capazes de vê-la como uma vitória gloriosa. Quando abrimos o livro de Apocalipse e chegamos ao 3º versículo, lemos isso. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados os que ouvem e guardam o que está escrito nele, pois o tempo está próximo. Então, aqui está uma terceira razão pela qual eu acho que devemos nos investir no estudo do livro de Apocalipse. Queremos essa bênção prometida, essa bênção que é prometida àqueles que ouvem e guardam o que está escrito neste livro. 7 vezes no livro de Apocalipse, lemos sobre o que significa ser abençoado. E quando chegamos ao último capítulo do livro, lemos mais uma vez: Bendito aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Portanto, no coração do Apocalipse está essa promessa e essa definição de bem-aventurança, e você sabe, muitos de nós apenas temos uma percepção muito leve do que significa ser abençoado. E assim, Apocalipse corrige algumas de nossas suposições sobre como é a vida abençoada para crentes comuns como você e eu. E como a bênção prometida em Apocalipse é reservada para aqueles que ouvem e guardam o que está escrito neste livro, somos desafiados a pensar no que isso significará e exigirá que a ouçamos e guardemos. É aqui que entra essa natureza prática da Apocalipse para nós. A revelação acrescenta um pouco de carne ao ossos de nossa compreensão do que realmente é a vida abençoada. E eu acho que a gente precisa disso, né? Cada um de nós vive da história que acreditamos ser verdadeira. Então, alguns de nós vivemos da história chamada sonho americano. Alguns de nós vivem de uma história que deve terminar feliz para sempre.
Alguns de nós chegamos a pensar que podemos criar nossa própria história de vida no final que mais nos atrai. Mas aqui está uma quarta razão pela qual acho que precisamos estudar o livro de Apocalipse. Precisamos viver da história que o Apocalipse conta. Esta é uma história que você e eu deveríamos estar vivendo, uma história que deve moldar como vivemos hoje e todos os dias que virão. Porque você vê, de acordo com Jesus, o reino de Deus é a história. E o livro de Apocalipse nos ajuda a ver para onde a história está indo para que possamos viver dessa história agora, em alegre antecipação de tudo o que está por vir. O Apocalipse não foi escrito para nos entreter, para estabelecer uma linha do tempo para o futuro ou para satisfazer nossa curiosidade sobre quando Cristo voltará. O Apocalipse foi escrito para fortalecer os cristãos a viverem no mundo, suportando seu tratamento severo e alienação, com uma firme confiança de que este mundo não é tudo o que existe, que, na verdade, o que pode parecer derrota nesta vida vai dar lugar a uma grande vitória. Então, se terminarmos um estudo do Apocalipse e pudermos explicar cada símbolo e identificar cada alusão do Antigo Testamento e traçar cada conexão e ainda assim ainda nos intimidarmos com a opinião do mundo sobre nós, ainda apaixonados pela riqueza do mundo, ainda atraídos pelo conforto e prazer do mundo, então não teremos verdadeiramente ouvido e guardado a mensagem do Apocalipse. Não teremos realmente compreendido e abraçado o livro de Apocalipse. Veja, é meu objetivo ajudar os leitores a substituir um fascínio doentio sobre o futuro por uma determinação de seguir a Cristo no presente. Meu objetivo em Bênçãos do Apocalipse é abrir este texto, tirando o fator intimidação ou medo. Quero focar a atenção no Cordeiro em pé como se tivesse sido morto. Quero ajudar os leitores a ouvir a voz daquele que é fiel e verdadeiro, encorajá-los a abrir a porta àquele que bate, desafiá-los a acolher a autoridade do Rei dos Reis, convidá-los a levantar uma cadeira na ceia das bodas do Cordeiro, orientá-los a encontrar seu lar na Nova Jerusalém. E é meu objetivo acabar com a confusão e ajudá-los a ver a beleza, a esperança e a ajuda que são apresentadas de forma única no Apocalipse. Quero centrar o seu olhar no glorioso Filho do Homem e incutir-lhes a determinação de vencer o mundo. Quero que eles sejam atraídos para a adoração ao redor do trono. Quero que eles sintam o alívio de que alguém foi considerado digno de abrir o pergaminho. Quero que eles sintam a realidade do julgamento que virá para todos os que se recusam a unir-se a Cristo, bem como o alívio, o resto, a recompensa que virá para aqueles que pertencem a Ele. Quero ajudá-los a ver este mundo pela Babilônia que ele é, para que eles sejam motivados a fugir dele para a Nova Jerusalém, onde o próprio Deus fará sua casa conosco. E quero que eles fiquem arrepiados, porque quase podem provar a comida que será servida na ceia do casamento, e quase podem sentir suas lágrimas sendo enxugadas, e quase podem ver os olhos de nosso Salvador olhando em seus olhos quando finalmente o veem face a face. Percebi algo ao estudar o Apocalipse. Começamos a pensar que nosso maior desafio será entender o livro, e não é. O maior desafio é nos abrirmos para os ajustes em nossas vidas que este livro pede. No entanto, este maior desafio é também o que promete a maior bênção. Espero que você considere pegar um exemplar de Bênçãos do Apocalipse, experimentando a promessa do livro do Apocalipse. E espero que gostem dos episódios que virão neste podcast, pois tenho conversas com uma incrível lista de estudiosos que vão nos ajudar a interpretar e aplicar a importante mensagem do livro do Apocalipse. E, acima de tudo, espero que você seja abençoado, que você experimente em parte agora e em plenitude, quando Cristo voltar, a promessa do livro do Apocalipse, que é que você será abençoado. Este foi o podcast Bênçãos do Apocalipse, um podcast da Crossway, apresentado por Nancy Guthrie, autora de Bênçãos do Apocalipse, Vivendo as Promessas de Deus. Espero que você se junte a mim para os próximos episódios do podcast Bênçãos do Apocalipse, enquanto buscamos ouvir e manter o que está escrito no livro do Apocalipse
e assim experimentar sua bênção prometida.